Olá, queridos alunos e amantes da história, sejam bem-vindos à aula de hoje. Hoje nós falaremos sobre a unificação alemã, hein? Essa importantíssima aula com seus desdobramentos, inclusive para a Primeira Guerra Mundial. Então, bora comigo! Tal como a unificação italiana, pessoal, a unificação alemã também terá como influências ideológicas, né? O liberalismo, o nacionalismo e o romantismo. Quem vai liderar a unificação alemã é o Reino da Prússia, um reino que fica no norte da Alemanha, tá? Um reino muito rico, muito industrializado. O rei é Guilherme de Hohenzollern e quem vai comandar todo o processo é o chanceler Otto von Bismarck, o chanceler de ferro. Na época, turminha, a Alemanha era formada por 39 estados independentes. Na verdade, 35 estados independentes e 4 cidades-estados. Mas ó, para o vestibular, a Alemanha é formada por 39 reinos independentes, chamados de Confederação Germânica. Estes reinos eles sofriam influência da França e da Áustria, tal como lá na unificação italiana também. Lembrando, né, pessoal, que essa influência de França e Áustria sobre os reinos alemães, elas foram definidas lá no Congresso de Viena, em 1815, pós-era napoleônica ali. Então, para a Alemanha unificar-se, né, nós teremos que ter guerra contra a França e contra a Áustria. É necessário acabar com essa influência francesa e austríaca sobre os reinos alemães. Só que no caso aqui da Alemanha, vai ter uma diferença bem legal com a Itália. Aqui na Alemanha nós teremos primeiro a unificação econômica. Teremos uma integração econômica chamada de Zollverein. A Zollverein ela foi articulada pela Prússia. A Zollverein é uma união aduaneira, livre alfândega, tá? Entre os estados alemães e a Prússia. Tá? Então olha que legal, antes da unificação política, a Alemanha já estava integrada economicamente através da Zollverein. E assim, né, turma? A Prússia era um grande país industrializado. Então, para a Prússia é interessante também essa união aduaneira aí para poder vender os seus produtos no resto aí da Alemanha. Então, olha que legal. Antes da unificação política, tivemos a unificação econômica, o Zollverein. Na Itália foi o inverso. Primeiro a integração política, depois a unificação econômica. Bem, pessoal, Bismarck sabe que para unificar a Alemanha, ele vai ter que fazer duas grandes guerras. Uma grande guerra contra a França, né, que vai ser a última, e uma grande guerra também contra a Áustria. Só que para entender a guerra com a Áustria, é necessário a gente entender primeiro a guerra dos ducados. Schleswig e Holstein são dois ducados que estavam sob o controle da Dinamarca, tá? Em Holstein, a maioria da população é alemã, mas está com a Dinamarca. Schleswig é misturado dinamarqueses com alemães, mas também pertence à Dinamarca, tá? Então vai ter uma guerra chamada a Guerra dos Ducados. Nesta guerra, a Prússia até aliou-se à Áustria. Eles vão disputar os ducados. Eles querem tomar esses ducados da Dinamarca. E vão conseguir. Então a Prússia e a Áustria derrotaram a Dinamarca e vão tomar para si os ducados. A Áustria vai ficar com o ducado de Holstein e a Prússia vai ficar com o ducado de Schleswig. Só que agora Bismarck quer provocar uma guerra com a Áustria. A Áustria domina o norte da Alemanha, a França o sul. Vamos começar pelo norte, Bismarck pensou. Pessoal, Bismarck fortaleceu pra caramba, hein, o exército prussiano. Antes de ir para a guerra, o que ele faz? Fortalece o exército. Bismarck sabe que a unificação será a ferro e sangue. Ele sabe. Então, antes de ir para a guerra, vamos fortalecer o exército prussiano. Bem,
Só que o Bismarck é muito articulador. Ele sempre articula as guerras de um jeito que a Prússia fosse atingida. A Prússia é a defensora do povo alemão. Então, Bismarck, ele vai começar a guerra com a Áustria usando um pretexto. Lembra que eu acabei de falar que Holstein, né, a maioria da população é alemã. Após a Guerra dos Ducados, Holstein ficou com a Áustria. Pertencia à Dinamarca, né? Depois da guerra passou para a Áustria, beleza? Bismarck vai fazer o quê? Ele vai ocupar militarmente Holstein. Qual que é o discurso dele? Eu estou ocupando Holstein porque a Dinamarca está ameaçando pegar de volta. E a Áustria está desprezando, não está cuidando bem da região, não está defendendo os alemães de Holstein. Então Bismarck ocupa. Qual que é o pretexto? E vou defender o povo alemão de Holstein. Eu não estou tomando a região, é uma ocupação defensiva. Pessoal, turminha, vocês acham que a Áustria ia aceitar uma intervenção militar dessa? Mesmo que o Bismarck usou como pretexto, estou defendendo os alemães de Holstein. Claro que não! E aí a Áustria faz exatamente o que o Bismarck quer. A Áustria declara guerra à Prússia. A Prússia era tão forte que ela derrotou a Áustria em apenas 7 semanas. Em menos de 2 meses já derrotou a Áustria. E com isso a Prússia toma Holstein. E quem influenciava os reinos do norte da Alemanha? A Áustria. Então Bismarck aproveita-se da guerra austro-prussiana para depor os reis alemães do norte e vai tomando os reinos do norte, vai os unificando. Então a guerra austro-prussiana, ou guerra das 7 semanas, serviu não só para Bismarck tomar Holstein, mas também para unificar todo o norte da Alemanha. É a Confederação Germânica do Norte. Unificado o norte, de forma mais tranquila, agora vem a maior dificuldade: unificar o sul. O sul da Alemanha era dominado pela França, de Napoleão III. E a França é mais forte que a Áustria militarmente. E outro problema, o sul da Alemanha, ele é menos nacionalista do que o norte. O norte foi mais tranquilo, porque a influência da Prússia era maior. O norte era mais nacionalista, tinha mais uma identidade de povo alemão. O sul nem tanto. Então o Bismarck, ele precisa provocar uma guerra contra a França, mas ao mesmo tempo despertar o nacionalismo, o desejo de unificação do povo do sul da Alemanha. E como que ele fez isso? Não sei, né, prof? Conta aí. Tá? Turma, foi da seguinte maneira, olha que fantástico. Tem que dar um pulinho ali para uma guerra do lado. Vem comigo, tá? O rei espanhol morreu sem deixar herdeiros. Então o trono espanhol está vago. Tá? Bem, com o trono espanhol vago, a Prússia vai reivindicar o trono espanhol. Porque o Guilherme, né, rei da Prússia, de Hohenzollern, tinha parentesco com o rei da Espanha. Reivindicou para a família dele. Só que o Napoleão da França, o Napoleão III, tá? Sobrinho do primeiro. O Napoleão III também tinha parentesco com o rei da Espanha. E, logicamente, ele não queria, né, que a Prússia se fortalecesse tanto assim, tendo a mesma família governando a Prússia e a Espanha. Então, Napoleão III também reivindica o trono espanhol. Nossa, Marcela, a guerra tá pronta, né? Prússia versus França disputou o trono espanhol. Só que o Bismarck quer mais, né? Ele quer unificar o sul da Alemanha e despertar o nacionalismo no sul. Como que foi a estratégia? O Napoleão III enviou uma carta diplomática à Prússia. Uma carta tranquila. Olha, dizendo assim: eu quero comunicar ao Guilherme de Hohenzollern, né, da Prússia, que eu também tenho parentesco com o rei espanhol, e vou disputar politicamente o trono espanhol. Porque quem vai decidir, turma, quem vai assumir é a corte espanhola. Tudo bem? Beleza. Mandou essa carta lá pro rei Guilherme. Uma carta normal, diplomática. O Bismarck, ele pega essa carta e altera o conteúdo dela.
ele torna essa carta ofensiva aos alemães. Professor, você está dizendo de uma fake news? Aham, mais ou menos isso. Então o Bismarck ele vai alterar o conteúdo da carta enviada por Napoleão. Ele torna essa carta uma carta ofensiva aos alemães, desprezando o povo alemão, dizendo que se a Prússia não desistisse, o exército francês, monsieur, iria invadir a Prússia, iria massacrar a Prússia, os alemães, quem quer que fosse. Uma carta desse jeito. Só que esse texto mais agressivo é a parte manipulada da carta, que o Bismarck inventou. Fez milhares de cópias e espalhou no sul da Alemanha. E aí a Prússia se coloca como a defensora da honra alemã. Bismarck diz: os franceses só falam assim de nós porque não somos um país. Se fôssemos um país unificado, eles respeitariam. E outra coisa, os reis do sul da Alemanha são aliados da França. Não são reis que defendem os interesses do povo alemão. Percebeu? Bismarck articulou toda a jogada para se colocar como vítima, para vitimizar o povo alemão e articular a guerra, provocar a guerra, jogou a isca por Napoleão III. Então Bismarck falou: chá comigo que eu vou responder na mesma moeda. Aí o Bismarck mandou, em nome do rei, lógico, né, uma carta ofensiva para o Napoleão III. Né? Uma carta no mesmo tom, uma carta agressiva, dizendo que não aceitaria, que estaria disposto à guerra. Aí o Napoleão III pega essa carta, não entende nada, né? Fala: uai, esse cara tá louco? Mandei uma carta normal, diplomática, me responde uma carta ofensiva, dizendo que não vai abrir mão, que não tem medo da França, que minha mãe não é homem. Tá? Resultado, Napoleão III faz exatamente o que o Bismarck queria. O Napoleão III declara a guerra à Prússia. Aí aquela carta falsificada, né, que o Bismarck fez, ficou parecendo que é verdadeira. Olha, tá vendo? Napoleão III ele declarou a guerra à Prússia mesmo. E assim Bismarck provoca a guerra franco-prussiana. Tá, turminha? Já tinha unificado o norte, faltava o sul. E assim o Bismarck desperta também o nacionalismo no sul da Alemanha. A Prússia é a defensora da honra alemã, do povo alemão. Com essa guerra, Bismarck vai depondo os reis do sul da Alemanha, que eram aliados da França, e na Batalha de Sedan, Bismarck consegue derrotar os franceses definitivamente, inclusive com a prisão de Napoleão III. Tá? Terminada a guerra, a Alemanha está unificada. Bismarck une o sul ao norte da Alemanha em 1871. Turma, dessa forma nasce a Alemanha. Mas, ó, Marcelo, foi só isso? Não. O Bismarck exigiu ainda que a França indenizasse a Alemanha, nascente agora, né, com a liderança da Prússia, tá? E que a França entregasse para a Alemanha 2 territórios fronteiriços ali, a Alsácia e a Lorena. É isso que vocês pensaram. A Alsácia e a Lorena passa a pertencer à Alemanha. A França vai querer pegar de volta. A França, além da sua honra atingida por ter sido derrotada por Bismarck, né, pela Prússia, ainda perdeu os territórios da Alsácia e da Lorena. Esta honra atingida, esse desejo revanchista, essa vontade de pegar de volta a Alsácia e a Lorena, vai acabar eclodindo na Primeira Guerra Mundial. Mas isso é um assunto para uma próxima aula. Turma, um beijo para todos e até o nosso próximo encontro.